Olá, o Câmara Repórter, segunda edição, nesta segunda-feira, dia 11 de setembro, está no ar. Confira os nossos destaques. Vereador Kleber Fernandes é eleito novo presidente da Comissão de Justiça da Câmara. Quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2017 está disponível. Comissão de Finanças recebe secretário de Serviços Urbanos de Natal. Marinha alerta sobre ventos fortes no litoral potiguar. O Câmara Repórter, segunda edição, começa agora. O Diário Oficial desta segunda-feira traz 34 nomeações de assessores parlamentares para ocupar funções nas comissões legislativas da Câmara Municipal de Natal. As nomeações ocorreram após a exoneração, na semana passada, de 154 pessoas que ocupavam cargos comissionados. Segundo o presidente da Câmara, o vereador Ney Lopes Júnior, o corte foi necessário para reduzir as despesas e readequar o orçamento da casa, que já apresentava déficit de 2 milhões de reais. O vereador Kleber Fernandes foi eleito o novo presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Confira como foram os debates durante a reunião desta segunda-feira. A reunião desta segunda da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final iniciou com a eleição do novo presidente. O vereador Kleber Fernandes foi eleito por unanimidade e falou sobre o resultado. A nossa intenção é de manter o ritmo de celeridade que vinha sendo dado, manter sempre a pauta zerada e manter o alto nível do debate, garantindo assim o cumprimento regimental e para que os projetos aqui apreciados não saiam daqui com nenhum tipo de vício, de ilegalidade, de inconstitucionalidade. Mais duas alterações mudaram a composição da comissão. O vereador Sueldo Medeiros substitui o ex-vereador Aldo Clemente e o vereador Fúvio Saulo estará por 34 dias substituindo o vereador Klaus Araújo. A gente vai trabalhar analisando os processos que já vinham da relatoria do vereador Klaus Araújo e vamos dar prosseguimento ao trabalho. É muito importante o papel dessa comissão. Sei que é uma comissão importante da casa, como todas as outras são, mas essa tem uma missão de aferir a constitucionalidade dos projetos apresentados e constantemente ela está abarrotada de projetos para a gente analisar. Dos 26 projetos apresentados, 22 foram aprovados e 4 designados para a relatoria. Entre os aprovados está um que cria o mês de combate ao endividamento e resgate ao crédito do consumidor, de autoria do vereador Kleber Fernandes. A nossa intenção é que o Poder Executivo, através do PROCON municipal, que é o órgão que tem essa prerrogativa de exercer a defesa do consumidor, que possa fazer a intermediação desses consumidores endividados junto aos credores, muitas vezes financeiras, bancos, cartões de crédito, operadores de telefonia, inscrevem esses consumidores nos órgãos de proteção, como SPC e Serasa, e cobram juros exorbitantes, multas também pelo não pagamento. O vereador Preto Aquino teve um projeto de sua autoria apresentado. Pela proposta, um vereador faltoso pode ser substituído por outro que se encontre presente em qualquer reunião de comissão técnica. Qualquer vereador que esteja aqui na Câmara, se assim ele quiser, ele pode colaborar com a comissão, qualquer que seja ela. Basta ele estar presente, assinar e ali, como a gente chama popularmente, ele é vereador da comissão ad hoc. A comissão não tem prejuízo, os projetos de lei não têm prejuízo, enfim, só vem cada vez mais fortalecer a Câmara. Na manhã desta segunda-feira, os vereadores da Comissão Parlamentar de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização receberam o secretário de Serviços Urbanos do município. Os banheiros das feiras livres e iluminação da árvore de Mirassol estiveram em pauta. O presidente da comissão, vereador Luiz Almir, questionou a ausência de banheiros químicos nas feiras livres de Natal. O secretário Johnny Costa alegou que o contrato com a empresa prestadora de serviço foi suspenso e que uma nova contratação em caráter emergencial está sendo concluída. As empresas que estavam sob suspeitas, que estão sendo investigadas, não devem continuar. Ele teve que suspender uma série de contratos
que estão sob júdice, e ele está abrindo a licitação para novas empresas. Então ele me garantiu que no máximo 30 dias nós vamos ter os banheiros nas feiras, que é importantíssimo, pode ter uma feira sem banheiro. Esse é um contrato que nós temos, que eu estou revisando o contrato, deve não continuar mais esse contrato, porque ele não está atendendo adequadamente à nossa necessidade e a empresa, por exemplo, deixou de atender com a manutenção desse serviço. Se nós temos um contrato com uma empresa que não está mantendo o serviço, então nós não precisamos do contrato. Certamente haverá a substituição o mais breve possível. Os parlamentares também fizeram uma sugestão ao secretário do total de banheiros públicos terceirizados da Orla, que parte deles tem acesso gratuito. A empresa que vai cuidar de, por exemplo, 10 banheiros, então se ela cobra taxa de 7, 3 ela vai manter de graça, que é para aqueles que não têm dinheiro nenhum, que não vai para quiosque, que não vai comer nada na praia, vai tomar seu banho de praia e tem direito a usar o banheiro sem pagar nada. O secretário ainda fez um balanço da atual situação administrativa da Censur, como o total de contratos vigentes, funcionários efetivos e comissionados, além do cadastro de vendedores ambulantes do centro da cidade. Natal não pode parar com esses serviços básicos, né? Então nós cobramos aqui a limpeza dos canteiros, os banheiros funcionando nas feiras livres, a questão da regulamentação dos ambulantes no centro da cidade. Nós sabemos que estamos passando um momento de crise econômica e não pode, de repente, a prefeitura chegar e retirar todos os ambulantes de uma forma injusta. Então nós cobramos que seja cumprida uma portaria 2013, onde 114 ambulantes terá a credencial para vender seus produtos no centro da cidade. O secretário Johnny Costa será o nosso entrevistado e logo mais vamos abordar outros assuntos. Confira o que foi debatido na reunião da Comissão de Saúde desta segunda-feira. A atenção humanizada à mulher durante o parto, assim como o projeto de lei que tramita na Casa sobre o assunto, autoria da vereadora Natália Bonavides, foram temas centrais de debate. O projeto trata da humanização do parto e do nascimento aqui em Natal. O que é isso? Ele define quais são as formas de violência obstétrica, que são aquelas violências que a mulher sofre na hora do parto, e como combater, quais são as boas práticas que devem acontecer na hora do parto. É um assunto polêmico porque há muitos médicos que têm medo que isso traga alguma responsabilização indevida para eles, mas não é isso que acontece. O projeto é muito claro em, primeiro, garantir e priorizar um parto seguro, isso está como princípio do projeto, e segundo, de permitir que em casos que haja justificativa, realmente necessidade, baseada em evidências científicas para determinado procedimento, isso naturalmente fica permitido com a devida justificativa. Então, o projeto é essencial para as mulheres de Natal que têm passado cotidianamente por violações na hora de parir. Esse projeto de lei, ele elenca itens que já estão muito bem contemplados em outros documentos que já existem no país. O Ministério da Saúde esse ano já publicou em, acho que março ou maio desse ano, 2017, as diretrizes nacionais para assistência ao parto. Então, eu acho que o projeto de lei no âmbito municipal seria praticamente dispensado em virtude desses documentos já existirem, e eu acho que o que se tem que fazer é fazer cumprir. A atuação das doulas na assistência parturiente, assim como sua necessidade, também mereceu destaque no plenário, repleto de representantes de entidades e profissionais de saúde. O que está se tratando aqui, de fato, é a qualidade da assistência oferecida à mulher dentro das instituições. A gente visa atualizar essa prática clínica e a figura da doula está dentro de uma previsão que vem de outras esferas, vem da Organização Mundial de Saúde, vem do Ministério da Saúde, no sentido de trazer ainda mais qualidade também para essa assistência. A figura da doula não tem nenhum envolvimento técnico, nenhum envolvimento de procedimentos clínicos com relação à mulher, nem com relação ao bebê. A figura da doula está ali naquela cena do parto simplesmente para trazer mais conforto físico e emocional para as mulheres. O presidente da Comissão de Saúde, Fernando Lucena, falou da importância do tema ser debatido pela Câmara. A importância disso é que nós vamos ter um projeto bem discutido, bem avaliado, onde vai participar do Conselho Regional de Medicina, a Associação das Doulas. Portanto, é importante o alargamento disso, o aprofundamento, é a segunda audiência pública. E a Comissão de Saúde não podia fazer nada melhor do que isso, que é ouvir todo mundo e juntar e ter um projeto realmente que melhore
garanta a segurança do nascimento do futuro natalense, que as mães sejam bem atendidas, tanto na rede pública como na privada. Essa é a discussão que nós temos que ter. A programação de setembro da Escola Legislativa tem novidades. Os vereadores serão palestrantes. A repórter Luísa Mendes traz as novidades. Bom, toda semana a Escola do Legislativo Miguel Arraes, aqui na Câmara Municipal, prepara uma agenda diversificada com atividades. E essa semana tem 3 novos cursos acontecendo, mas quem tem os detalhes é a Michele Paulista, ela que é diretora aqui da Escola do Legislativo. Michele, conta pra gente os detalhes dessas atividades que estão acontecendo nessa semana. Bem, nós montamos uma programação para o 2º semestre, uma atividades diversificadas. Já tem alguns cursos acontecendo, o curso de inglês, o curso de matemática, programa Escola na Câmara, mas, como novidade, nós também temos alguns workshops, palestras, treinamentos e, especificamente essa semana, nós temos uma programação que envolve, em alusão ao Dia do Consumidor, né, que é hoje, dia 11, nós temos amanhã uma palestra sobre direito do consumidor na prática, ministrada pelo vereador Kleber, que foi coordenador do PROCON municipal. Na quarta-feira, nós temos um tema muito relevante, que é a saúde do homem, ministrado pela doutora Carla Dixon. E na quinta-feira, como destaque também, nós temos a palestra com o vereador Sandro Pimentel, como falar bem em público. Então, são atividades abertas ao público interno e externo, visando a capacitação das pessoas, né? Melhora na sua qualidade do seu currículo e dando um plus aos profissionais. Muito bem. Agora, para que não reste mais dúvidas, só fala para a gente como é que faz para se inscrever, é só chegar aqui na Câmara e tá tudo certo? Todas as atividades são gratuitas e com certificado. Para isso, é preciso se dirigir à Secretaria da Escola, aqui no 3º andar da Câmara Municipal, munido de RG e CPF, ou, na impossibilidade de fazer a inscrição prévia, nós no dia também disponibilizamos o servidor para fazer a inscrição. Então, venham, participem, porque foi tudo planejado com muito carinho, visando sempre a capacitação do cidadão. Muito bem, super fácil e rápido. Obrigada, Michele, pela sua participação. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. O 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2017 já está disponível para consulta desde as 9 horas da última sexta-feira. Larice de Souza. Para o contribuinte saber se tem direito à restituição do 4º lote do Imposto de Renda 2017, ano base 2016, é necessário acessar o portal da Receita, www.receita.fazenda.gov.br, ou ligar na central de atendimento no número 146 para saber se teve a declaração liberada. A restituição ficará disponível no banco indicado por até 1 ano. Caso o dinheiro não tenha sido creditado em conta, é necessário ligar para a central de atendimento ou procurar qualquer agência do Banco do Brasil para agendar o crédito em conta corrente ou poupança. Larice de Souza para o Câmara Repórter. O assunto é considerado um tabu na sociedade, mas desde 2014 o suicídio passou a ser debatido e entendido melhor com a criação do Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização sobre o suicídio. Aqui em Natal, as unidades dos distritos sanitários estão realizando palestras e rodas de conversa com o apoio de profissionais de saúde e voluntários. 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. 17% dos brasileiros já pensaram sobre a possibilidade de dar um fim à própria vida. A cada 40 segundos, um suicídio acontece. Em Natal, pelo menos uma vez por dia, alguém tenta suicídio na ponte Newton Navarro. São 365 tentativas por ano. É por isso que precisamos falar sobre suicídio, sem romantizar o ato, como já fizeram séries de televisão, filmes e livros, mas sim de uma forma consciente, adequada, explicando as maneiras de prevenir. Sabe-se hoje que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. O próprio câncer em si, das mais variadas, eles eram considerados, até a palavra era sublinhada porque as pessoas não aguentavam falar. E aí foram tendo campanhas, né, de prevenção. E hoje, os índices de pessoas, né, que buscam tratamento, ele aumentou. Né? Então as pessoas estão mais conscientes sobre a doença, sobre a prevenção, e dessa mesma maneira o suicídio ele também precisa ser conversado, falado, e aí as pessoas vão tomar mais liberdade para poder procurar a prevenção e saber que podem ter ajuda em vários meios, né? Ela não precisa sofrer sozinha, né?
A rede voluntária de prevenção é comandada pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida. São cerca de 2.000 atendimentos por mês, escutando e ajudando a diminuir os índices de suicídio. O carro-chefe mesmo que as pessoas ligam é sobre a solidão, né? Cada vez mais as pessoas tendem a se isolarem e ficarem sozinhas, né? Então, isso é um fator que chama atenção e que por hora fica um pouco escondido, né? As pessoas sofrem sozinhas e não estão acostumadas a compartilhar os seus sentimentos. O apoio que qualquer pessoa, e aí a gente pode repetir, qualquer pessoa pode oferecer é se colocar do lado daquela pessoa, né? Poder conversar, né? Dizer que está ali presente e se colocar disponível para ajudar de alguma maneira. Por ainda ser um tabu, o ato ainda é subnotificado. Pacientes diagnosticados com transtornos mentais e dependência química estão no grupo que precisam de maior atenção. Além deles, os adolescentes, por serem mais vulneráveis às instabilidades emocionais. Um paciente que começa a se isolar mais da família, dos amigos, um paciente que ele começa a emagrecer, se descuidar da aparência, começa a falar frases do tipo... eu queria dormir, não acorda mais, minha vida não faz mais sentido. A gente já começa a dar um alerta, a olhar mais direcionado para essa pessoa. Uma conversa acolhedora, uma escuta acolhedora, como a gente chama, já resolve muitos casos, porque às vezes a pessoa está passando por um bullying na escola, por alguma situação, não tem ninguém para conversar e só de desabafar já vai se sentir muito bem. Mas existem alguns casos que a gente vê que é mais grave, a gente tem sinais de gravidade, como falar realmente do suicídio, já ter tentado antes, que são fatores realmente de risco. Aí já vai ser uma emergência psiquiátrica, ele tem que ser dirigido para um lugar para poder a gente fazer uma investigação realmente médica para ver se ele vai ter que ter uma intervenção realmente medicamentosa e às vezes até de internamento. Ventos fortes atingem a costa potiguar até a próxima quarta-feira e a Marinha do Brasil emite alerta. Simone Silva. Em razão dos ventos fortes, a Capitania dos Portos alerta as pequenas embarcações que evitem navegar no litoral do Rio Grande do Norte até a noite da próxima quarta-feira. A Marinha do Brasil sinaliza e recomenda que elas redobrem a atenção com relação ao material de segurança, salvaguarda e comunicação. Simone Silva para o Câmara Repórter. Atenção motoristas, é preciso deixar de lado aquele velho hábito de usar o aparelho celular enquanto dirige ou esperar o sinal abrir. As infrações cometidas dentro do carro também serão fiscalizadas pelas câmeras de monitoramento espalhadas na capital. As 47 câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana mostram as principais avenidas de Natal. Agora, os agentes de trânsito se preparam para fiscalizar as infrações cometidas pelos motoristas dentro do carro. A STTU resolveu agora fiscalizar um pouco mais, entendeu? Alguns pontos que a gente não tem o agente presente e a gente tem todo o equipamento para fiscalizar, então a gente vai utilizar esse equipamento que já existe aqui na Secretaria. De acordo com o inspetor Carlos Eugênio, o uso do celular pelos motoristas é um dos principais causadores de acidentes. O uso do celular hoje é enorme, entendeu? Devido às redes sociais, você está dirigindo e o seu celular, basta dar aquela zoadinha que chegou uma mensagem, você fica com a curiosidade de ver, e quando você vira para pegar o celular no banco que volta, é outro cenário que estava ali na sua frente. São coisas de segundo, entendeu? Muda um cenário de um condutor em um veículo em movimento. Com isso, tem causado alguns acidentes. A partir de setembro, se o motorista for flagrado usando o celular no carro, mesmo parado, a multa é de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Já se estiver sem o cinto de segurança, a multa custa R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. E se o motorista ou passageiro for flagrado com animais como cachorros no colo, a multa é de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. O inspetor ainda explica: quem usa aplicativos de localização e de transporte privado também será multado. O que eu passo para esse pessoal, principalmente hoje, de Uber, que é um grande aplicativo, um número imenso de veículos dentro da nossa cidade, quando ele apanhar um passageiro, antes de sair, ele já faça a sua rota e daí
dê início à sua corrida. Ele não pode estar dentro do veículo dirigindo e manuseando o celular. É uma infração de trânsito. A gente vai para um breve intervalo e logo depois recebe o secretário municipal de Serviços Urbanos, Johnny Costa. Até mais. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. O Câmara Repórter está de volta e recebemos aqui nos estúdios o secretário de Serviços Urbanos, Johnny Costa. Secretário, seja bem-vindo. Nós temos alguns assuntos para debater. Vamos começar sobre o que chamou a atenção do natalense acerca dos banheiros públicos da Orla, né? Isso, das nossas praias. A Prefeitura mandou o projeto de lei para a Câmara Municipal, foi aprovado e vai haver a cobrança para o uso desses banheiros, não é isso, secretário? Perfeito. Como é que está esse processo licitatório? Já está sendo providenciado? É um prazer estar com vocês na TV Câmara. De fato, a partir do momento que a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Carlos Eduardo, propondo a autorização para a outorga desse serviço para que uma empresa da iniciativa privada pudesse assumir a empreitada de manter e prestar um bom serviço com as instalações sanitárias nas praias, nós agora partiremos para o processo de definição do termo de referência e aí deflagrarmos então o certame licitatório na modalidade de concorrência pública para que possamos processar essa outorga. Então esse processo licitatório não começou? Não, ele só poderia começar a partir do momento em que nós tivéssemos uma lei que autorizasse o executivo a fazê-lo. Ela foi publicada hoje com a sanção do prefeito, sancionando a lei municipal aprovada na Câmara, e a partir de amanhã nós daremos início ao processo de construção, de discussão e construção desse termo de referência, levando em consideração que saiu da Câmara Municipal de Natal uma lei que já propôs, que já definiu o princípio da modicidade, ou seja, que se busque o preço módico para a população poder pagar e fazer uso das instalações que estarão bem instaladas à disposição dessa população nas praias. Ou seja, esse processo licitatório vai escolher a empresa que forneceu o menor preço para o uso desses banheiros, mas já existe uma média de valor para cobrar do natalense, do turista? Não, a considerar pelo que já aconteceu em outras capitais do Brasil, nós antevemos que esse custo chegue no máximo a R$1. Mas isso não quer dizer que será esse preço que será praticado em Natal, porque, como eu disse a vocês, é decorrência de uma concorrência pública. Vencerá o direito a receber a outorga a empresa que oferecer a melhor proposta com a melhor economicidade para a população. O senhor, semana passada, disse que, em uma coletiva de imprensa, que a Prefeitura estava gastando em torno de R$300 mil
por ano para manter esses banheiros? Porque, no caso, não teria mais esse recurso? Qual é o motivo de privatizar esses banheiros? Perfeitamente. Se nós fizermos uma análise cuidadosa e, assim, com o maior critério de seriedade, a gente vai ver que nós tínhamos 3 contratos através da Secretaria de Serviços Urbanos do município para a manutenção dessa estrutura sanitária. Um contrato que previa a manutenção predial, ou seja, a recuperação de estrutura física que fosse danificada. Um outro contrato que previa a manutenção sanitária, ou seja, manter a higiene das instalações. E um outro contrato, o terceiro contrato, para cuidar da questão da vigilância. E nesse caso, uma vigilância não armada. São 3 contratos que o poder público tinha que manter para preservar a qualidade do serviço. Infelizmente, apesar desses 3 contratos, nós, natalenses, norte-riograndenses e qualquer cidadão que frequenta as praias de Natal sabe que não era um serviço de boa qualidade o que estava sendo prestado. Ou seja, apesar de ter tentado, o poder público, a prefeitura, através da Censur, tentou manter o serviço, mas a um custo muito elevado no nosso entendimento, porque gastar cerca de R$300 mil mês com a bateria de 24 unidades sanitárias é muito para o município, especialmente no momento de crise que nós vivemos, de arrecadação e de receita, e nós entendemos que há outras prioridades no município para se olhar e se dar conta, quer seja na área de educação, quer seja na área de saúde pública, quer seja na área de assistência social. Então nós entendemos que poderíamos seguir o exemplo de algumas outras capitais do Nordeste e do Brasil que lançaram mão desse artifício da outorga e que está tendo bom resultado, bom êxito, as estruturas sanitárias estão sendo mantidas e o que importa é que o serviço está sendo prestado com qualidade à população que precisa dela se servir. Secretário, o Executivo em algum momento pensou em passar a cobrar ele mesmo pelo serviço e não terceirizar essa manutenção? Não comigo na Censur. Eu entendo que não é esse o papel do poder público. Não é gerenciar estruturas sanitárias em qualquer lugar que seja. O papel do poder público é manter os serviços básicos da população no campo de saúde, no campo de educação, no campo de assistência social e até no caso em que couber da segurança pública. Então, isso é um serviço que pode sim ser terceirizado, pode ser passado para iniciativa privada e que ela seja remunerada. Será um termo em que dará a opção da empresa fazer a exploração, a manutenção mediante a remuneração, ou seja, as pessoas vão ter direito de utilizar a estrutura sanitária, que vai estar lá bem cuidada, bem ansiada. Para você ter uma ideia, para vocês terem um exemplo disso, apesar de estar gastando cerca de R$300 mil ano para a manutenção daquelas estruturas, nós consertávamos essa semana, na sexta-feira, na quinta-feira, uma bateria sanitária e quando era no domingo ela já estava quebrada e danificada novamente. Então, é um custo elevado, no momento em que nós vivemos uma crise de receita, de arrecadação, e não pode ser prioridade para um governo que se preze sério, desviar recursos, ou seja, utilizar recursos de outras áreas, que seja saúde, educação, para a manutenção de estrutura sanitária. Secretário, outro tema que a gente gostaria de debater aqui é acerca dos ambulantes da Cidade Alta. Final do mês passado para começo de setembro, começou um cadastramento, na verdade, de ambulantes que já estavam pré-selecionados e agora, essa semana, acontece um novo cadastramento. Como é que vai ser organizado esse comércio da Cidade Alta? Na verdade, não é um novo cadastramento. Nós estamos buscando a atualização cadastral daqueles comerciantes ambulantes que já haviam se cadastrado em 2013, quando foi estabelecido, diante de um estudo técnico realizado na Censur, que o centro da cidade comportaria cerca de 114 comerciantes ambulantes. Desses, alguns fixos e outros transeuntes, ou seja, circulando pelo centro, pelas vias do centro da cidade. Acontece que talvez pelo agravamento da situação econômica, a crise econômica que se estabeleceu no país, o desemprego, isso gerou uma demanda muito grande de pessoas que tentam sobreviver dignamente com o trabalho, comercializando. Mas a gente não pode esquecer que tem uma regra de ordenamento, porque as vias públicas não são só dos comerciantes fixos ou dos ambulantes. É, sobretudo e principalmente,
primordialmente da cidadania, que tem o direito de ir e vir. E tem alguns casos em que as pessoas, os cidadãos, estavam se queixando da dificuldade de transitar pelas calçadas no centro da cidade, assim como acontece também no Alecrim, com maior gravidade. Então, esses ambulantes que não passarão por essa atualização não vão poder vender no centro da cidade? Pronto, nós temos um cadastro que indica que 114 ambulantes podem operar. Nós estamos atualizando essa informação em busca de um número definitivo de quantos estão efetivamente podendo operar. Aqueles que, porventura, tenham deixado de operar, ou porque não moram mais em Natal, ou porque faleceram, essas vagas serão preenchidas, então, pela relação de suplência que já existe também desde 2013. Nós vamos chamando à medida que for vagando, de forma que a gente estabeleça uma regra de utilização dos espaços públicos que dê para acomodar o interesse dos comerciantes ambulantes, dos comerciantes fixos, das lojas e, sobretudo, dos cidadãos que querem o seu direito de ir e vir assegurado. Bom, para a gente finalizar, gostaria de falar sobre o contrato temporário que a Prefeitura fez recentemente para uma empresa fazer a limpeza dos canteiros. Explica para a gente qual é a finalidade desse contrato. Nós encontramos alguns contratos na Censur que precisavam de revisão. Entre eles este, que mantinha essa força de trabalho, estava vencendo no dia 30 de junho, e eu chegando à Censur no dia 16, mais ou menos, entre 10 e 16, achei melhor não manter esse contrato, porque era um dos contratos que mereciam uma análise. Determinei a auditoria em todos os contratos da Secretaria e, nesse caso, nós abrimos um processo licitatório para a contratação de uma nova empresa que vai prestar um serviço mais duradouro. Enquanto isso, porque a cidade não pode ficar sem essa prestação de serviço, nós chamamos uma contratação emergencial até que a licitação seja conclusa e a gente possa definir, então, um novo contrato para a prestação desse serviço. Então, quanto custará à Prefeitura esse contrato? O contrato hoje está em torno de 300 e poucos mil reais. A gente espera que a gente consiga, no processo licitatório, quem sabe, fazer um preço melhor ainda para a nossa cidade. Bom, então, iluminação pública para a gente finalizar a nossa entrevista. Existe uma lei aprovada que a Prefeitura Executiva precisa aproveitar pelo menos 50% da iluminação do ano anterior, a iluminação natalina, melhor dizendo. E qual é a previsão para ser aproveitado na iluminação desse ano, secretário? Esse, aliás, foi um projeto de lei, uma proposta de um vereador da casa, o vereador Fernando Lucena, que eu aplaudi ainda antes de chegar à Censur, porque achei interessante e oportuno. Ele propôs que se utilizasse pelo menos 50% do material da decoração do ano anterior na decoração do ano seguinte. E concordando com isso, eu já determinei, e a equipe técnica da Censur já está trabalhando, no sentido de tentarmos aproveitar 100%. Então, gastar o mínimo possível. Somente aquele material que nós sabemos que realmente é mais sensível, que precisa de uma reposição a cada ano, até mesmo no período em que está se instalando ele queima, precisa de reposição, mas as estruturas básicas nós já determinamos que sejam aproveitadas na sua totalidade sempre que possível. Já há uma previsão de gastos para a iluminação, essa extra para a iluminação natalina? Ainda não há, porque nós estamos com o projeto finalizando agora à tarde, devemos submetê-lo ao prefeito, e assim que o prefeito definir que está aprovado o projeto, é que a gente chamará o certame licitatório que vai definir os custos. Há uma previsão com base nos anos anteriores, mas eu quero ver se a gente consegue minimizar ao máximo essa despesa em função da situação de crise financeira que a gente vive no momento. Muito obrigada, secretário Johnny Costa, titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. E é com essas informações que a gente encerra o Câmara Repórter segunda edição. Muito obrigada pela companhia e até mais.